Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Casa da Liberdade e da Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina. Com muita satisfação que os recebemos nesta noite para um evento que me parece um dos mais importantes nesta reta final desta eleição. Falaremos, ou falarão a vocês, com certeza, os nossos palestrantes, que sabem com certeza muito mais do que nós, dirigentes da Ordem, sobre o que faz um vereador. E eu tenho a honra de dividir esta mesa com o Dr. José Carlos Vieira, que é o meu secretário-geral da OAB, com o Dr. Ademir, da Comissão de Direito Eleitoral, com o Sr. Nelson, que nos dá a honra de sua presença, com a jornalista Cláudia, que será a nossa mediadora, muito obrigado pela sua presença, e pelos três que falarão a vocês a respeito. O Dr. Bianco Zalmoura Garcia, coordenador do curso de especialização em Filosofia Política e Jurídica da UEL, obrigado por vossa presença. Ana Paula Davi Gomes, assessora regimental, é isso? Da Câmara Municipal de Londrina, e o professor Elvio Miguel Sense, doutor em Filosofia, professor da UEL e comentarista BN. Obrigado aos três pela presença nesta noite. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Tenho certeza que teremos importantes informações a respeito do que faz um vereador, não só em nossa cidade, mas em todas as cidades do nosso país. Gostaria, por último, não quero cansar você, porque nós temos que ouvir os nossos palestrantes, dizer que a OAB Subseção de Londrina, ela tem participado ativamente desde maio com o curso para a formação de possíveis candidatos, e agora, nessa reta final da eleição, segunda-feira passada tivemos um debate aqui com os futuros candidatos a prefeito, onde pudemos ouvi-los e saber quais as propostas que eles têm. Então, estamos aqui na subseção à disposição de todos os candidatos, aqueles que querem vir aqui, aqueles que estão participando ativamente desse trabalho, que é dar mais educação, porque só a educação tirará o nosso país da onde ele está. Senhoras e senhores, não tenham dúvida disso. Enquanto o nosso país continuar investindo pouca educação, continuaremos do jeito que estamos ou pioraremos. Então é muita satisfação que eu agradeço a presença de todos. Vamos desfazer a mesa agora para deixar que os palestrantes deem, com certeza, as informações que nós estamos aguardando. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, olá, boa noite. Mais uma vez sejam bem-vindos, é um prazer estar mediando essa conversa na noite de hoje. Eu agradeço o convite. Vou me apresentar, eu sou Cláudia Lima, repórter da Rádio CBN, jornalista, que a Rádio CBN é uma das parceiras, né, nesse momento, e eu agradeço em nome da empresa esse convite tão generoso e espero que tenhamos uma conversa muito proveitosa sobre o papel do vereador e quais são as atribuições dadas a ele, né, no exercício dessa função tão importante nos municípios. O evento de hoje tem o objetivo de educar e auxiliar o eleitor para fazer um voto mais consciente na hora de escolher o seu candidato a vereador e participar melhor do processo após as eleições. O problema é, os eleitores hoje votam sem saber ao certo o que fazem os vereadores, o que eles podem ou não fazer e como participar da melhor forma do processo durante e após a eleição.
E a proposta hoje, então, é conceituar política e contextualizar histórica e filosoficamente o papel e a importância do vereador para a sociedade e para o sistema político como um todo. Mostrar a importância do vereador do ponto de vista prático, exemplificando as contribuições que ele pode fazer. Mostrar o que o vereador pode ou não fazer, tanto do ponto de vista processual, regimento e política, que nós vamos ver com a Ana Paula, quanto legal. E mostrar como a sociedade pode participar do processo, tanto para enviar demandas como para impedir excessos. E, novamente, nós vamos apresentar os nossos convidados, né, que vão usar a palavra e vão ter aí alguns momentos para poder falar conosco. Só para a gente entender a logística da conversa, nós vamos ter, então, os 3 convidados vão ter entre 15 e 20 minutos para fazer a exposição deles. Nesse momento, a gente pede, então, que vocês anotem as dúvidas e perguntas que vocês tiverem, para que, num segundo momento, elas possam ser feitas, então. Então, nesse primeiro momento, eles vão falar, né, sobre os temas que eles se prepararam, vocês anotem e num outro momento vocês vão poder fazer as perguntas. Desde já, nós pedimos que vocês se restringam às perguntas, né? Nós não temos um tempo tão hábil e não seria o momento para a gente se prolongar nas perguntas do segundo momento, então, por favor, vocês já possam se organizar nas dúvidas de vocês durante esse primeiro momento. Apresentando, então, nós temos aqui na mesa o Dr. Bianco Zalmoura Garcia, coordenador do curso de especialização em Filosofia Política e Jurídica da UEL. Professor, boa noite, seja bem-vindo. A Ana Paula Davi Lopes, que é assessora regimental da Câmara Municipal de Londrina. Ana Paula, seja bem-vinda, boa noite. E o Dr. Elvio Miguel Sense, que é doutor em filosofia, professor da UEL e comentarista político da rádio CBN Londrina. Obrigada por ter vindo, Elvio, boa noite. E nós vamos iniciar com o professor Dr. Bianco Garcia, que vai falar então da abordagem filosófica da política, né? Professor, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o que é uma representação política. Alô. Já posso entrar já com 15 minutos falando sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Tá bom. A representação política, ela nos faz remeter à primeira aventura democrática. Nós vamos lá para Atenas. Né? Nessa primeira, a ideia de cidade que se constitui naquele momento. A ideia de cidade na Grécia Antiga, ela passa por uma versão aristocrática e depois nós temos uma versão democrática, embora valores democráticos estivessem presentes. Não vou entrar, eu vou fazer, na verdade, grandes pinceladas, gente, porque não tem como eu falar em 15 minutos sobre representação, fazer esse voo até a Grécia Antiga. Minha intenção é passar por Cícero, né, de Roma, mostrando 2 grandes polos para trazer a ideia de povo, o que é povo e o que é popular, e o que é representação vinculada à ideia de soberania popular, que é Dionysius, que traz a legitimidade para as eleições, certo? Então eu preciso me remontar à ideia de representação e à ideia de soberania, e cruzo a ideia de cidadania e povo. Então são 4 conceitos que eu vou tentar transitar, tentando ser o menos acadêmico possível, porque nem daria conta do tempo, mas tentando trazer elementos que para poder chegar a vincular a ideia dessa representação política com o papel do vereador, certo? Bem, quando se constitui, a primeira crítica que se pode fazer em relação à experiência da democracia ateniense é o fato da exclusão da mulher. Então vamos começar pelas exclusões para poder justificar. Uma coisa que eu sempre comento com meus alunos é o seguinte: nós nunca temos que julgar uma experiência histórica com o nosso olhar de hoje, certo? Eu vou mostrar como que se justifica essa exclusão na época, naquele contexto do século V a.C., no momento do seu apogeu, né, o apogeu da Grécia Antiga, e mostrar que essas exclusões, quer dizer, a exclusão da cidadania,
era dentro de um contexto, dentro de um pensamento, dentro de uma cultura que, claro, hoje não defendemos isso. Então, e a outra coisa importante, que a democracia, ela nunca é algo fechado, ela está sempre se reinventando. Então, nós temos uma invenção da democracia naquele mundo grego, e vai, ao longo dos séculos, vai se reinventando, embora algumas características importantes nos permitem, balizas importantes nos permitem dizer isso é democracia, isso não é democracia. A exclusão não é uma baliza que me permite conceituar a democracia. Embora todo mundo, quando fala de democracia grega, vai lembrar a exclusão, né? Então, vou dizer o seguinte, existe um conceito aristocrático, da primeira versão, que entrou dentro da configuração da polis, que é a ideia de arete. Arete é traduzida muito mal por virtude, então não é bom traduzir por virtude. Eu prefiro tradução por excelência, porque, por exemplo, vou fazer uma metáfora que é muito usada no contexto da época. A arete é a qualidade de um cavalo que não se deixa domar, que não abaixa a cabeça e que resiste a qualquer forma de controle. Então, essa é uma virtude guerreira, uma virtude aristocrática, que vai ter adaptações naquele mundo. Esparta vai ter a sua versão de arete como guerreiros, né, que lutam. Atenas vai ter a sua versão de arete na forma de que eu sou livre, independente e autodeterminado. Certo? Arete, os estrangeiros, e tem um elemento de consanguinidade. Tem arete quem compartilha com sangue grego, portanto o restante do mundo bárbaro não tem arete. Então já vamos excluir aqui os estrangeiros. Já excluímos aqui. Escravo não tem arete. Por quê? Ele tem uma relação com o seu senhor. Então ele não tem arete, está excluído da cidadania. A mulher, ela é do lar, sob o domínio do lar, que tem no homem a sua cabeça. Então ela tem exclusão por não ser portadora da arete, por conta dessa sujeição ou dessa submissão ao lar. Então nós temos esse contexto. Só que quem pode ser cidadão naquele contexto? Aqueles que possuem arete. Certo? Então, não estou justificando a exclusão da mulher, só estou comentando que há esse contexto como que se compõe a cidadania. Também não podemos falar tanto de nós, porque há tão pouco tempo as mulheres conquistaram o direito ao voto. Quer dizer, eram já excluídas também aqui, não falavam nem de arete. Então falava até de uma configuração de superioridade masculina em relação à condição feminina, né? Bem, mas o que interessa é que essa exclusão não determina a configuração da democracia. Então, o que interessa é o seguinte, aqueles que são reconhecidos como cidadãos, eles têm um elemento fundamental nessa experiência democrática da polis, a ideia de que na ágora se dá a representação política. E tem um elemento da publicidade, é pública, o debate é público. E aí nós vamos ter duas grandes características que os gregos inventam e que vai ser incorporada na nossa concepção, no nosso cenário, o que nós entendemos por democracia, que é isonomia, quer dizer, todos são iguais em função da norma que todos participam efetivamente na sua construção, mas tem um elemento que quase os autores esquecem, que não haveria isonomia se não fosse isso. Isegoria. Goros, em grego. Briga, debate, boca a boca, bate-boca. Isso é, e todos, então, na ágora grega, todos têm o direito a bater boca, a dizer não, e se impor, por conta da arete. Certo? Então, quer dizer, existe esse elemento de se colocar. Não haveria uma isonomia se não houvesse uma isegoria. Certo? Mas a própria isonomia garante a participação na ágora grega. Todos têm direito a, já é um nomos, já é uma lei. Então, quer dizer, há uma inter-relação entre isegoria e isonomia. Certo? Bem, agora, e ao longo do tempo, vão sendo incorporados outros elementos. Se a gente for, vai ser a ideia de dignidade humana, que começa a ser alinhavada muito mais tempo depois, a ideia de direitos humanos no pós-guerra, a ideia de um Estado de Direito, né?
vai sendo incorporado na compreensão do que seja democracia. Então, essas são as grandes balizas que nos permitem dizer isso é democrático, isso não é democrático, certo? Bem, a ideia, então, a ideia de representação política se vincula, lá na Grécia Antiga, à ágora, isto é, ao espaço de discussão pública. E na ágora se dá a experiência da representação, como assim, a experiência grega de democracia traz também várias instituições representativas. E é na ágora que se dá justamente essa constituição dessas instituições representativas. Portanto, há uma relação direta entre cidadãos, que compõem o povo, e o demos, no caso, e a relação com as instituições que os representam. E essa relação entre instituições e povo, no reconhecimento de sua soberania, é mediada pelo debate público. Então, essa mediação do debate, da argumentação, da palavra é fundamental para entender, então, essa democracia. Bem, a ideia de... vou passar... Existe uma outra questão muito interessante, né, como que a polis se entende. Mas é interessante notar que qualquer cidadão grego, diferente da nossa cultura atual, não tem uma compreensão egocêntrica de sua atuação como cidadão. A Grécia não conhece nem o coletivismo, a ideia de um macro-sujeito coletivo a qual nós nos submetemos, o que seria uma contradição para a ideia de arete, e tampouco a ideia individualista que nós vivenciamos aqui e agora, na sociedade contemporânea. Não existe o individualismo, não existe o coletivismo. O que existe é uma tensão entre o coletivo e o indivíduo, de tal modo que a busca da felicidade da polis, ela é perpassada, atravessada pela minha felicidade enquanto cidadão. E a felicidade do cidadão é perpassada, é atravessada pela felicidade da polis. Existe uma relação uma relação de tensão entre o que eu busco me realizar como indivíduo e a busca da realização da cidade. Quando eu me realizo como indivíduo, eu tenho como questão, como exigência ética, a minha participação e a minha responsabilidade na polis. Não há essa dissociação do indivíduo fechado no seu contexto com as instituições fechadas no outro, ou a sociedade fechada no outro. Então, a busca do meu bem viver passa justamente pelo bem viver da polis. Não é, então, entenda bem isso, que nós temos que entender bem isso, por conta dessa dificuldade que nós temos de falar dessa experiência grega, por conta da nossa experiência, dessa experiência que nós temos aqui agora. Nós projetamos o nosso individualismo no mundo grego, ou projetamos, por vias ideológicas, a ideia, nossas aspirações coletivistas, totalitárias, lá para a Grécia. A Grécia Atenas, nessa aventura democrática, ela não conhece o coletivismo nem o individualismo. Bem, a ideia de povo é fundamental para entender, porque passa pela ideia de soberania. Povo não é uma quantidade, não se confunde com população, certo? Nós temos a população grega, mas nós temos o povo. Uma coisa é a quantidade, as pessoas que vivem ou convivem num determinado espaço geográfico, que compartilham das vidas nesse espaço geográfico. Outra coisa é povo. O que significa isso? Povo, ou que vem da ideia de demos, envolve um conjunto de pessoas que são membros de uma coletividade, de uma comunidade cívica, e que se autorreconhecem como membros e autorreconhecem na sua responsabilidade de participação. Isso é povo. Quando começa a degenerar, esse era o receio de Platão, sobretudo de Aristóteles, quando que a democracia se degenera? Quando o povo perde a sua autocompreensão de membros de uma comunidade cívica e se degenera numa turba, numa massa. Esse é o discurso que hoje se faz. Eu me arrepio aos discursos de político, de candidato, a gente fica arrepiado. E fora
não só o gosto amargo, mas a indignação, quando o povo vira uma categoria abstrata, um pretexto, né, populista para poder atender, para poder conquistar essa adesão, para poder angariar um voto. Há uma instrumentalização, um esvaziamento da ideia de povo, que sustenta a ideia de popular, soberania popular. Popular virou o quê? Farmácia para o povão. Popular virou um adjetivo de povão, de massa, de turba. Povão, turba, massa, não é a ideia de povo que sustenta a democracia. É uma degeneração. O que é essa degeneração? Qual é a degeneração dessa forma de governo democrática que Aristóteles, inclusive, coloca e que Cícero também vai colocar mais adiante? A democracia, quando a ideia de povo é corrompida, e essa corrupção não se dá por conta do próprio povo, é corrompida pelos próprios políticos, pela sua prática política, pelos seus discursos. Quando essa ideia de povo é corrompida, aí a crítica de Aristóteles, nós caímos para a demagogia. Então é essa a ideia. Então nós temos que ressignificar, resgatar o conceito de povo e de popular que adjetiva a ideia de soberania. Certo? Bem, vamos passar para Cícero. Cícero vai ser criticado por Agostinho de Hipona. Cícero, nós estamos em Roma, ele tem uma influência histórica forte, porque a Grécia, a polis grega, tinha uma grande referência, que era a ideia da harmonia, vou usar um termo grego, da physis, que não é natureza. Physis, por exemplo, o que é physis? Physis é um movimento, tudo é physis. Nós estamos mergulhados numa physis. O nascer e morrer faz parte da physis. A primavera, verão, outono, assim, as mudanças das estações é physis. O tempo mudando é physis. Então, essa harmonia, como que tantas coisas tão diferentes não se destroem, não se implodem, porque existe uma arqué que dá unidade a tudo. A polis grega é o reflexo da physis. Então, eles têm como elemento mediador o conceito de physis. Por isso a participação efetiva. Eu sou membro da physis, que tem como reflexo a vida da polis e a democracia. Então é preciso intensamente viver essa... Não é harmonia, cuidado com a palavra harmonia, que a harmonia é uma palavra mítica. Né? Não é harmonia, é o equilíbrio do cosmos nas suas tensões internas. Certo? A harmonia é um conceito mítico religioso, não é o conceito que sustenta a ideia de polis. Bem, com a derrocada da polis, com a invasão alexandrina, os cidadãos, aqui não vou falar cidadão e cidadão, porque é só cidadão, os cidadãos gregos, o homem grego perdeu a sua referência com a polis. A polis se destruiu. Qual é a minha relação com a physis? Que a mediação era feita pela polis. Eu vivia a physis na polis. Não tem mais polis, é destruída por Alexandre. Sobrou o quê? Aí começa a aflorar várias místicas, filosofias que marcam o que nós chamamos de helenismo. Uma delas é o estoicismo. O estoicismo tem uma máxima: age segundo a tua natureza. O ser humano perde essa referência e cai e começa a se autorreferenciar. É a abertura começa o germe do individualismo. Ele se torna a sua própria referência, a sua natureza. Mas como todos nós compartilhamos da mesma natureza, né, ainda não evoluiu para a alma, aí detonou com tudo. Né? Mas quando envolve essa relação do homem com a natureza, ainda dá para levar uma ideia de pensar uma sociedade onde todos possam participar e construir uma rede de solidariedade cívica. É nesse momento que nós temos aqui Cícero. Cícero vai defender o seguinte: ele defende uma coisa de Aristóteles, que nós temos na nossa natureza, a nossa natureza é marcada por uma sociabilidade. Nós somos seres políticos, somos seres sociáveis. A ideia de sociabilidade natural. E ele vai defender isso. Isso é a nossa natureza sociável, certo? Segundo Aristóteles e reiterado por Cícero. Bem, então a ideia de participação política e representação política não é um esforço, uma escolha que eu faço.
ele é apenas algo que vem da própria natureza. Eu participo, certo? Então, quer dizer, eu participo dessa cidade, de uma comunidade cívica. Só que ele vai reiterar, sem aquela ideia da polis, lá no mundo grego, ele reitera a ideia, ele vai trazer uma ideia, um conceito fundamental que vai estar na origem da ideia de povo até hoje, vai passar pela Idade Média, vai passar pela modernidade lá do século XV, XVI, XVII e vai chegar até nós. E que vai ser incorporada aquela aventura, aquela invenção democrática anterior. A ideia de populus. Ele vai acentuar agora aquilo que já tinha lá no mundo grego. Populus é vou aqui parafrasear, né? É uma comunidade de vínculos fundada na justiça. Então a ideia de justiça, mas uma justiça vinculada à ideia de direito. Então, quer dizer, a justiça se realiza como? Pela justiça eu me realizo, a minha natureza humana se realiza, eu me realizo como ser humano. Eu me autorrealizo como? Exercendo aquilo que está na minha natureza, o ser político, o ser social. Certo? Então, com isso, aquela experiência da ágora grega, vem com Cícero a ideia de república, é incorporada. Res pública. Público está vinculado à ideia de povo e de povos. Certo? Então, Cícero vem reforçar a ideia de que integrar um povo não é integrar uma massa, uma turba. A turba, justamente, ela vai contra a natureza humana, porque ela se perde nas suas paixões e nas suas exigências egocêntricas. O populus tem um dado de solidariedade envolvido, de correlações solidárias. Bem, com isso nós temos incorporado a ideia de populus. Vamos chegar agora, por conta do tempo, a ideia de... Vamos chegar no vereador. Claro, mas tem dois aspectos. O representado. Perdi um elemento que também é importante, que vai entrar... nós vamos chegar na Idade Média e vamos reforçar na Idade Média, por conta da cristandade, que o critério de excelência de governo é atravessada pela virtuosidade do governante. Nós temos ainda, e isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos você vê isso, nós somos muito moralistas na compreensão da representatividade, certo? Da representatividade política. Por conta, ainda nós trazemos esse ranço medieval, que ainda chega na época do absolutismo. Então é abençoado o rei pela igreja, quer dizer, a virtuosidade do governante é que determina o bom governo. Claro que isso começa lá atrás, antes da cristandade, mas é ela que vai reforçar com muitas tintas essa ideia da virtude a virtude do governante como determinante da virtude do governo. Um bom governo depende do bom governante. Um bom representante político é o que vai determinar uma boa representação. Eu vou votar aquele que é bonzinho, ele é virtuoso, é isso. Então essa é a ideia. Bem, Maquiavel, felizmente tivemos Maquiavel no caminho, e que vai quebrar essa ideia. O que determina o bom governante não é a sua virtude pessoal, mas a sua competência, a sua capacidade de gerir. E gerir tendo duas grandes, entre aspas, virtudes. A capacidade de antever os problemas, a capacidade de planejar e a capacidade, né, de ficar atento, de sentir esses movimentos. Então nós temos duas grandes virtudes. A virtude e a fortuna, ou sorte. A capacidade de vislumbrar lá na frente o que pode ocorrer. É como a gente está dirigindo. Eu estou dirigindo, eu já vejo lá na esquina do meu olho, eu aprendi a dirigir assim, não sei se hoje as escolas ensinam isso. Eu estou dirigindo, o meu olho está 10 carros à frente, eu estou vendo todo o movimento da coisa, eu já vou me precavendo quando eu vejo o movimento do trânsito. Isso é virtude, a capacidade de antever os acontecimentos. E os acontecimentos, a capacidade de intervir, a fortuna, a capacidade de intervir neles para poder garantir a manutenção do poder.
Então nós temos essas duas o Maquiavel coloca isso. Então não é a capacidade, a virtuosidade do governante, mas a sagacidade estratégica dele na sua manutenção, de conquistar e manter o poder. E nós vamos ter também o Pierre Bayle, que ele vai trazer, pouco falado, que ele vai trazer o seguinte, que um homem e uma mulher pode atingir a excelência moral sem passar pela igreja. Isso foi uma quebra de paradigma, né? Eu não preciso da igreja e tampouco de Deus para chegar à excelência moral. Então isso é outra, quer dizer, são quebras de paradigma. Marcílio de Paula também é outro que vai dizer o seguinte: a política não tem nada com a igreja, nada com... rompe, traz a ideia de secularização e a ideia de laicidade. Eu estou trazendo esses caras, Marcílio de Paula, Pierre Bayle, justamente, e Maquiavel, justamente, embora sejam de tempos diferentes, para mostrar como vai se construindo essa ideia de representação política sem moralismos, sem determinações religiosas, secular, certo? E nós chegamos então na questão do vereador. O vereador, ele representa na sua pessoa e na sua atuação aquela ágora grega, aquele espaço público de representação. A representação se dá no espaço público, não se dá enfiado dentro de um bastidor, não se dá enfiado dentro de um gabinete. A experiência do vereador se dá no espaço público, no espaço público não todo mundo está cantando louva a Deus, todo mundo falando igualzinho. Num espaço público contraditório, um espaço público de tensões e de conflitos, de interesses conflitantes. Mas é nesse espaço público contraditório que é a marca da atuação desse que agora representa, tem a representação política. Mais do que os outros, assim, tudo bem que temos executivo, mas eu vou concentrar no vereador. Ele tem nas suas funções hoje, garantidas pela Constituição, nas suas funções, que não só de legislar, não só de controlar, não só de acompanhar, não só de elaborar, de participar da elaboração do orçamento e fazer o controle da aplicação desse orçamento. A função principal, da qual decorrem todas essas que eu comentei, é a função de representação política. Qual é a figura? A ágora grega. É a ágora grega da exegoria, da isonomia, da representação. Bem, só uma questão de a gente já terminar. Então, na representação, eu pulei, passei por cima aqui da ideia de soberania, não daria tempo da gente estar, mas a ideia de povo, soberania, aquela questão da autodeterminação, de certo modo, já abordei. Bem, o vereador, a questão do vereador não existe na filosofia, ou o vereador significa filosoficamente isso, não existe. Por isso que eu trouxe o conceito de representação política para poder fazer o link com o vereador. E a ideia de ágora grega, espaço público, para trazer a ideia de vereador. Bem, na filosofia atual, nós dizemos que a legitimidade democrática se enraiza na esfera pública, não na esfera privada. Aliás, o próprio Cícero se opunha à ideia de esfera privada. Quando a gente fala de democracia, não estamos falando de esfera privada. Quando os gregos falavam de democracia, não falavam de esfera privada. Eles falavam de negócio. Né? Eles falavam o que é o negócio. É a atividade pública contra o ócio, que não é atividade pública. É atividade da esfera privada. Ócio não é ficar na preguiça. Ócio são outras atividades, né, segundo Cícero, que não são atividades públicas. Embora há alguns ócios que nos remetem à esfera pública, mas não vou entrar nesses detalhes. São aqueles que ajudam a construir o espaço público. Esse é um ócio que o Cícero vai dizer que é legal. Mas a questão é, o negócio público, a atividade pública, certo? A experiência da atividade pública, ela não é só exercida pelo vereador dissociado dos seus representados. Há essa relação entre o representado
não vou dizer eleitores, mas os cidadãos e as cidadãs, essa relação tem que ser permanente. Não só assim, ó, controla o teu candidato, teu representado. Não é só pela via do controle, é pela via da relação que se estabelece, necessária para a democracia, no espaço público. É nesse espaço público, ou na esfera pública, enquanto movimento, é que se enraiza a legitimidade. Por que a minha crítica, eu falo, os partidos políticos não têm um déficit gravíssimo de legitimidade? Porque eles só usam da esfera pública, manipulam o povo, agora o povo no sentido ciceroniano, obrigado, né? Quer dizer, esvaziam e ajudam a degradar e a degenerar o povo. Quer dizer, a degenerência do povo, para virar uma turba, ela não é feita por dentro, ela é feita de dentro para fora, pela falta, eu concordo com a abertura, da falta de uma educação voltada para a formação de cidadãos para a democracia, e de fora para dentro, fora, digo, do povo, dos representantes que insistem em manter o povo como turba, porque sabe que só como turba, seus interesses fisiológicos, o tráfico de influência, a corrupção pode prevalecer, o balcão de negociatas pode prevalecer. A turba só é movida por suas necessidades egocêntricas e não necessidades solidárias, certo? A turba pode linchar e matar qualquer um. Ela não tem senso de justiça, ela não tem senso de direitos e deveres. Ela só age movida pelas paixões. Esse era um receio de Platão, de Aristóteles, com relação à democracia que eles rejeitaram, por conta dessa degeneração para a turba e, portanto, para a demagogia. Bem, a representação política tem uma responsabilidade dos cidadãos, claro, e eu vou colocar aqui só o que eu enumerei para a gente finalizar. A necessidade de educação como mediadora da formação do cidadão para a esfera pública. A escola não é o espaço da esfera privada, fica ensinando coisas da vida privada. Tem outros espaços para educar para isso. A escola é o espaço da formação para a esfera pública e para a democracia. Independente se ela seja confessional ou não, ela tem que ser voltada para a democracia, e uma democracia laica, certo? Mas é um grande outro problema, que na área de educação, existem alguns problemas gravíssimos para isso, e enquanto não mexer nesses problemas gravíssimos, a educação nunca vai mudar nesse país. A ideia de que a educação é um bem público, e ela tem que, um bem público, como outros direitos sociais, e deveria ser, aí teria que fazer uma PEC, ela não deveria ser prerrogativas de governos, deveria ser políticas de Estado. Ela não pode ficar à mercê da sazonalidade governamental. Por isso que essa educação não serve, ela não vai formar para nada no que significa democrático ou solidariedade cívica, certo? Enquanto ela não for uma política de Estado, deixa de ser uma política de governos. E como um bem público a ser respeitado com planos vinculados a um grande macro, um plano macro de um projeto nacional. Bem, o impacto agora... A necessidade de um aprendizado constante. Claro que as eleições são um aprendizado constante. O vereador, os candidatos, o vereador quando entra, ele tem que fortalecer esse aprendizado contínuo pelos rituais de eleição, certo? Bem, por outro lado, a questão da necessidade de que o vereador, por um lado, possa ter uma participação na Ágora, possa trazer na sua campanha política uma interface pedagógica, certo? Tanto o candidato a prefeito quanto o candidato tem que largar. As campanhas, por exemplo, vinculadas na TV, são desinformadoras, são deseducativas, porque elas acentuam justamente interesses egocêntricos. Elas não falam de forma de governo. Não. Outra coisa, então, para eu poder escolher um vereador, eu tenho que ter a responsabilidade enquanto membro de um povo e não de uma turma. Então começa por aí. Só que eu não sou uma massa, interesses individualistas. Eu tenho que pensar que essa representação, esse cara que eu vou votar, ou essa senhora que eu vou votar, essa menina que eu vou votar, esse menino que eu vou votar,
ele tem um compromisso, não comigo, mas com a sociedade inteira, certo? Então, a responsabilidade passa principalmente pelos cidadãos. Claro que há um problema grave da educação que dificulta isso, mas isso não tira justamente essa responsabilidade. Outra coisa, o vereador é obrigado por norma, por norma constitucional, a ter uma filiação partidária. Quando nós vamos escolher um vereador, nós passamos muito distante de discutir a que partido ele representa e a que interesses ele representa. Nós não temos isso. Então, quer dizer, deixamos de lado justamente essa ideia de vinculação. O que ele representa lá no Congresso Nacional? Ele está vinculado ao Centrão? O Centrão a gente sabe que é um setor fisiológico, disseminador de fisiologia. Eu não posso me comprometer com um partido que traz nas suas práticas uma defesa ao fisiologismo. Ou justamente entrou no jogo político-partidário, não só para angariar fundo partidário, mas para poder fazer número, fazer número dentro do parlamento, justamente para fazer as suas composições fisiológicas, o seu toma lá da cá. Então, o partido é fundamental. Ainda mais que a configuração nossa de eleição, sobretudo nas eleições no sistema proporcional de eleição, dado o coeficiente eleitoral, etc., o meu voto vai para a legenda, na verdade. Como que eu vou me comprometer a estabelecer uma relação de adesão a um partido, que possui uma bancada que vai contra os interesses nacionais? Então, quer dizer, e os partidos escamoteiam essa relação. Aliás, perdão, os candidatos escamoteiam, dissimulam essa relação com o seu partido de origem. Ele não expressa a que coligações ele está ligado. Tudo é feito no bastidor e tudo feito para enganar. Então, o eleitor, no caso aqui eu digo um cidadão, consciente de ser, que se reconhece membro de uma sociedade, de uma comunidade cívica, ele deve ver qual é o partido que está em jogo e que esse vereador representa. Certo? Então, esse partido representa a decadência democrática, por exemplo, quando defende a não laicidade do Estado. Isso é uma contradição, uma contradição terrível. Eu participar de um jogo democrático em nome de um partido que nega um dos grandes pressupostos da nossa democracia. Então, isso é um grave problema. E, finalmente, além da relação do partido, avaliar também a que interesses. Há uma perguntinha muito simples de fazer. A que interesses ele serve? O que ele vai ganhar com isso? Sobretudo numa sociedade londrina, infelizmente, é muito marcada ainda no seu DNA, com essa ideia de que quanto que eu ganho? Não existe a ideia de gratuidade, de voluntariado. E quanto eu ganho, não estou só falando de dinheiro, não. Tem um pedacinho do céu também. Vale como na linha do cobrado. Eu fiz isso para ganhar um pedacinho. Mas aqui, então, nós temos que romper com essa cultura, do quanto que eu vou ganhar com isso, para poder evitar eleger pessoas que joguem nessa lógica. Então veja, depende muito, claro, a qualidade da representação política, onde tem o vereador como elemento público aqui, está muito relacionada com a deficiência no voto. A qualidade da vereança depende da qualidade da cidadania. Tá certo, obrigada. Então, doutor Bianco Almora Garcia, muito obrigada. Então, como a gente combinou no início, já podem organizar as perguntas, direcionadas ao professor Bianco. Então, no próximo momento, a gente abre para as perguntas. Agora nós vamos falar com o Dr. Elvis Sense. Bom, diante dessa excelente abordagem do professor Bianco, ele falou algo muito interessante, entre tantos, que um bom governo depende de um bom governante. Elvis, dentre as obrigações aí garantidas na Constituição para os vereadores, o que nós, cidadãos, precisamos esperar dos vereadores? Muito bem. Boa noite a todos e a todas.
Inicialmente eu agradeço a Rádio CBN, a OAB, a JCI e as pessoas diretamente envolvidas da organização hoje à noite aqui desse debate, dessa conversa sobre política. E eu vou fazer algumas considerações aqui um pouco sobre, tentando alinhavar uma reflexão sobre essa pergunta que a Cláudia coloca, uma pergunta muito importante. O que esperar dos vereadores? O Bianco falou muito dos gregos aqui, e todo o debate da política começa, e esse debate é estruturado lá com os gregos. E os gregos, eu diria para vocês, eles inventaram tudo que nós temos de bom e o que nós temos de pior, talvez, da nossa política. Porque eles inventaram os pilares da democracia, eles que levaram pela primeira vez o debate público para a praça, e os gregos não se faziam representar, e eles participavam diretamente dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. No executivo, eles governavam, por exemplo, usando um critério muito interessante. Se todos nós somos iguais, por que não usar o critério de sorteio para a distribuição das funções e cargos? Não é um critério interessante? E eles também exerciam a função legislativa, ou seja, há uma concepção expressa pelos gregos de que as melhores leis são aquelas que são mais debatidas, as exaustivamente debatidas, porque aí, através do debate, do contraditório, da oposição de opiniões, do argumento favorável, do argumento contrário, o grupo de legisladores consegue aprofundar e fazer a melhor lei possível para a cidade, ou seja, as piores leis são aquelas feitas a toque de caixa. As melhores leis são aquelas amplamente e exaustivamente discutidas. Então, o grego participava diretamente do processo legislativo através do debate amplo, aberto, público, como o Bianco muito bem caracterizou. E também participava do judiciário. Nós temos ainda um resquício último de participação direta no julgamento dos nossos iguais, que é no tribunal do júri. E acabou aí. Os americanos não, tem júri para qualquer coisa, né, para várias coisas. Mas nós temos o último resquício efetivo de participação no judiciário. Os gregos também participavam do julgamento dos seus pares, mediante a apresentação de argumentos favoráveis e argumentos contraditórios. E é interessante que nesse contexto que o Bianco muito bem descreve, em função de uma crise de valores da democracia, de uma crise de valores aristocráticos, no momento de consolidação da democracia, é o momento que aparecem os sofistas. E normalmente se usa essa denominação para chamar os políticos, né? Porque o sofista é um sujeito, segundo o senso comum, mentiroso. Né? Na verdade, na Grécia, os sofistas desempenhavam duas funções. Eles eram professores ambulantes que andavam de cidade em cidade ensinando, ou seja, eles tinham um conjunto de ensinamentos que eles ministravam mediante pagamento, sobretudo para os mais jovens. Então, eram difusores da cultura e dos conhecimentos, não a partir de concepções unas e absolutas, mas a partir de uma compreensão de que o conhecimento é uma construção, também mediante argumentos, mediante um olhar, e era uma mistura, como disse o professor, com advogado. Pessoas duas coisas, professor e advogado. E por que eles funcionavam como advogados? Né? Porque eles... Imagina o seguinte, quando o indivíduo era acusado na praça, na cidade grega, ele recebia a acusação não do Estado, mas de um outro cidadão que chamava para si a responsabilidade pela acusação. A partir desse momento em que essa acusação era cumprida, esse indivíduo acusado tinha o dever de fazer a sua defesa. E aí, e agora, meu amigo? Como é que se vai construir essa defesa, às vezes, diante de um interlocutor, de um acusador muito hábil na arte de argumentar? E é nessa hora que o sofista ajudava a compreender e interpretar as leis da polis em favor daquele cidadão acusado. Ou seja, o sofista muitas vezes era o salvador da pátria para o sujeito que estava sendo acusado, para construir a melhor defesa possível naquele contexto de debate público entre acusação e defesa, com paridade absoluta de armas. Tempo para a acusação, tempo para a defesa. Por que eu falei que os gregos inventaram o que é de pior e o que é de melhor? Porque eles inventaram tudo isso que nós temos hoje, de certa forma, na nossa sociedade, através das nossas instituições. Mas eles também, à medida em que a política se torna o campo dos iguais, como é que eu consigo destaque no campo dos iguais? Se os meus interlocutores são iguais, eles estão colocados no mesmo patamar, eles podem argumentar, contradizer, bom, aí é a hora de convencê-los, né? E o convencimento pode ser dado por bons argumentos, por uma discussão consistente, ou pode ser dado por técnicas de argumentação, ou seja, por mecanismos de como fazer amigos e influenciar pessoas, ou seja,
como enganar os outros, como convencê-los, sobretudo uma multidão, de que o meu ponto de vista é melhor usando certas técnicas de argumentação. E aí os gregos usaram a exaustão essas estratégias de como convencer os outros, não necessariamente a partir da verdade, não necessariamente a partir de bons argumentos, mas a partir de argumentos exclusivamente ou estritamente convincentes. Trazendo esse contexto para o nosso tempo, a política é um pouco a mistura das duas coisas, ou seja, do debate, dos bons argumentos, mas também é o espaço da enganação, é o espaço dos discursos mentirosos, discursos floridos, como agora, sobretudo em período eleitoral, é o momento pródigo dos discursos floridos, dos discursos de encantamento, ou seja, os discursos que buscam encantar as pessoas, mas não têm correspondência no mundo real. E aí nós temos os discursos dos candidatos a prefeito e nós temos os discursos dos vereadores. E quando vocês ouvem os discursos dos vereadores, a começar muitas vezes pelos nomes que eles se dão, eles se apresentam fulano de tal, ou seja, é uma tentativa de conseguir um lugar ao sol numa lista de 350 nomes. Mas nós precisamos ter um cuidado com a demonização também da política. Por um lado, nós temos muita coisa ruim na política, tem gente presa para todos os dias, ou seja, nós temos aí todo um cenário bastante catastrófico, mas, por outro lado, a política é um espaço de construção de uma sociedade melhor. É pela política que nós apresentamos novos olhares para uma nova sociedade. Esse é o caminho necessário e importante. Por que nós nem sempre nos reconhecemos na política? Também por essas práticas escusas, mas também não nos reconhecemos na política porque muitas vezes a política é um espelho um pouco da sociedade. Claro que existem distorções gravíssimas. O Congresso Nacional, especialmente, é um amontoado de, nós chamamos de bancadas BBBs, né? De grupos que financiam os deputados, e aí é muito mais o espelho dos financiadores de campanha do que propriamente da sociedade. Porém, no âmbito local, quando falamos dos vereadores, os vereadores estão mais próximos. O vereador é aquele sujeito que se encontra na esquina, na padaria, se encontra no supermercado, ele é seu vizinho. O vereador é o sujeito mais próximo, e nesse sentido, a política feita pelos vereadores, ela é uma política mais inserida. O vereador é o sujeito que recebe os mesmos serviços públicos, o mesmo atendimento, por exemplo, dos servidores municipais, e ele vai sofrer com os mesmos problemas da rua esburacada. Ou seja, ele é o sujeito que é muito próximo do cidadão comum que vota no dia da eleição, e, portanto, ele está muito mais próximo também para levar ao debate público, trazer para a esfera pública, trazer a esfera pública para o debate político, trazer para esse espaço aqueles problemas, que são os problemas fundamentais, estruturais, os problemas do nosso cotidiano. Então, nesse sentido, ao contrário dos deputados que estão mais distantes, que dependem de uma estrutura política mais complexa e mais viciada, o vereador não. O vereador é aquele sujeito mais próximo, é aquele sujeito que está sintonizado com os nossos problemas, ele padece e enfrenta os mesmos dilemas cotidianos que nós enfrentamos, e por isso há uma proximidade maior, que é altamente benéfica para a sociedade, para a política. Por quê? Porque, apesar da nossa democracia não ser como a dos gregos, que era uma democracia direta, apesar da nossa ser representativa, essa proximidade permite, portanto, aproximar os nossos representantes dos representados. É claro que alguns se escondem, né? Alguns se escondem, você não vê, o sujeito aparece a cada 4 anos, né? Ele reconhece você a cada 4 anos, mas o vereador é o político mais próximo, como disse, que vivencia os mesmos problemas que o cidadão comum, e, portanto, ele tem uma capacidade até maior de levar esses problemas à ordem do dia para o debate público e cobrar, principalmente, do Poder Executivo determinadas políticas, no caso, aquelas de competência do Executivo, para melhorar a vida das pessoas. Esse deveria ser, fundamentalmente, o papel do vereador, e, nesse sentido, a proximidade dos eleitores deveria favorecer uma ponte, uma rua de mão dupla, necessária na democracia para que representantes e representados pudessem estabelecer um diálogo mais concreto, mais produtivo para a melhoria das condições de vida das pessoas. É claro que se nós formos traduzir isso em termos concretos, o vereador basicamente tem 2 funções primordiais, como você sabe. A primeira delas é legislar naquelas esferas de competência do Poder Legislativo Municipal. Então, o vereador tem uma função primordial aqui de fazer e encaminhar projetos de competência do Legislativo.
E aí nós temos um problema, por desconhecimento ou má fé, muitos vereadores encaminham projetos ou que são de competência do Executivo, para provocar desgaste no Executivo ou para ganhar alguns pontos perante os seus eleitores e responsabilizar o Executivo exatamente por não ter acolhido esse projeto, que é notadamente inconstitucional, porque extrapola o âmbito de competência do vereador. Mas também nós temos uma segunda distorção importante, e aí, vereador, isso não é de competência, eu diria, é também de competência dos vereadores, mas deveria ser uma função extremamente secundária, menos importante, que é a função de elaborar projetos, mas dentro de competência, de forma muito modesta, eu diria assim, e priorizar aqueles projetos importantes e estruturais. Eu falo de uma coisa que tem acontecido muito, em Londrina diminuiu por iniciativa dos próprios vereadores, e isso é louvável, algum tempo atrás. Tem uma pesquisa mais recente que Belo Horizonte, 69% dos projetos apresentados pelos vereadores tinham como finalidade prestar homenagens, nome de rua e coisas similares. A Câmara de Vereadores de Londrina tinha caído nessa armadilha. Ou seja, boa parte das noites aqui eram para homenagear pessoas, homenagear figuras ilustres. Não que algumas homenagens não sejam pertinentes, mas vamos gastar nosso tempo em coisas mais produtivas. Algumas pessoas, tudo bem, algumas homenagens. Mas a função do vereador, fundamentalmente, é outra, ou seja, estar atento às demandas dos cidadãos de Londrina e fazer projetos pertinentes e relevantes. Uma segunda função primordial é a clássica função de fiscalizar o Executivo. E aí as coisas são complicadas. Por quê? Se você pegar o governo do Estado, veja a relação entre governador e deputados. Ela chega a ser vergonhosa. A subserviência dos nossos deputados estaduais, na sua maioria, ela é vexatória. Por quê? Cadê a independência dos dois poderes? Veja, nós já tivemos momentos aqui de inversão em Londrina, inclusive, dessa relação. Ou seja, que os vereadores mandavam quase mais do que o prefeito no Executivo, nomeavam secretários. Ou seja, tinha uma colonização do Legislativo no Executivo. Mas já tivemos momentos muito importantes de diálogo entre as duas casas. E a função primordial aqui é de separação dos poderes, de diálogo, de entendimento e separação. Eu li um jornal do município aqui na região algum tempo atrás, e o jornal louvava o perfeito entendimento dos dois poderes. Aí eu voltei para casa e pensei, isso aí é muito perigoso. Porque esse perfeito entendimento cheira mal, viu? Perfeito, diálogo é uma coisa. Mas essa perfeita sintonia significa o quê? Que o Executivo, a partir de então, faz o que quiser. Os vereadores estão aqui, não. E nesse sentido, eu sou terminantemente contra a redução do número de representantes. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que entender um aspecto fundamental. A Câmara de Vereadores é formada, em parte, pela heterogeneidade da nossa cidade. Os vereadores representam pessoas as mais diversas, grupos mais diversos. E há um aspecto que o Bianco colocava muito importante, que é a democracia ela é conflituosa. A sintonia perfeita acontece na Coreia do Norte, na Líbia, eu sei que no Iraque, você tem votação plena, 100% dos votos. A democracia é um espaço do conflito, as pessoas pensam diferente, as pessoas têm interesses diferentes. Se nós pegarmos as duas grandes teorias políticas contemporâneas, o republicanismo e o liberalismo vai dizer o seguinte, olha, a sociedade deve estar alicerçada em virtudes cívicas compartilhadas. Os liberais vão dizer o seguinte, isso não funciona. As pessoas têm interesses e na política elas materializam esses interesses através de partidos e dos seus representantes. Então a política é por excelência um espaço da disputa de interesses. O republicanismo vai dizer o seguinte, não é bem assim. Então, para a sociedade funcionar nós precisamos compartilhar virtudes cívicas, senão a coisa não funciona. Não basta a política ser gestada apenas a partir de interesses de grupos. Agora, há um aspecto nesse sentido, como eu ressaltava, muito importante, de que nós precisamos entender muitas vezes a política e nem sempre nós vamos nos identificar com todos os nossos representantes. Por quê? Porque eles representam outros grupos da sociedade. Não há uma visão unitária, uma visão única da Câmara de Vereadores. Nós temos olhares distintos e esses olhares representam, na medida do possível, na medida em que as distorções da política elas permitem isso, materializar nessa casa da sociedade, no município, a heterogeneidade da sociedade, os vários olhares. Isso nem sempre as pessoas entendem, porque as pessoas tendem a se identificar com um ou dois vereadores, ou três no máximo, e não vão se identificar com os outros. Por quê? Porque os outros representam, talvez, pessoas que pensem diferente, que têm outros olhares. E aí, nesse sentido, há uma materialização
como disse, dessa complexidade que é a cidade, que é uma cidade principalmente do tamanho de Londrina. Talvez cidades pequenas tenham uma sintonia maior. Nossa cidade é complexa. Talvez a Câmara represente um pouco essa complexidade da nossa sociedade, por isso as pessoas nem sempre se identificam. E aí, em muitos momentos, essa heterogeneidade ela é trazida à tona, e é importante isso na democracia. A nossa sociedade não é una, e Londrina é uma cidade de conflitos, é uma cidade heterogênea. Os dados agora do levantamento que foi feito agora dos eleitores para a eleição de domingo mostram, por exemplo, que a Zona Norte tem em torno de 7% da população com curso superior. O centro e a Zona Sul tem 48% de pessoas com curso superior. Isso diz muito da nossa cidade, né? De como ela está distribuída. Ou seja, as necessidades, muitas vezes, do centro e da Zona Sul são necessidades distintas das necessidades da Zona Norte, da Zona Leste, ou seja, da Zona Oeste. E essa heterogeneidade precisa estar materializada, essas demandas, em função daquele argumento inicial da minha exposição, dessa complexidade da sociedade, da proximidade do vereador com as pessoas, essas demandas precisam aparecer. O problema é quando o cotidiano da prática política toma o tempo dos vereadores nas pequenas negociações e essas demandas fundamentais da sociedade passam ao largo. E aí eles espelham como os gregos desenvolveram o pior e o melhor, eu diria, da política do nosso tempo. Eu diria que a história dos vereadores de Londrina, eu estou aqui há 21 anos, essa história espelha também momentos ótimos dos nossos vereadores e os piores momentos. Nós tivemos aquela crise dos vereadores lá até 2008, então 2008 foi a crise do zoneamento, de triste memória para Londrina, de vergonhosa memória para Londrina, das negociatas e negociações aí de mudança do zoneamento, mas nós já tivemos os vereadores caçando 2 prefeitos. Ou seja, nós já tivemos momentos brilhantes da nossa Câmara de Vereadores, já tivemos momentos péssimos dos nossos vereadores, que envergonharam Londrina. É um pouco esse espaço das contradições que nós encontramos aí no exercício do Legislativo. E aí tem uma função primordial, como eu ressaltei aqui, dos nossos vereadores, que é a função de fiscalização. E quando eu falo fiscalizar, é manter a independência do Poder Executivo, não significa não dialogar, significa dizer que uma casa é uma casa, outra casa é outra casa, ou seja, são 2 poderes distintos que devem dialogar para o bem do município, o bem da coletividade, mas como é que você fiscaliza se você é subserviente? Ou se você é dono da casa? Como o caso em legislaturas passadas em que os vereadores avançavam o executivo em troca da negociação de apoio político, nomeavam secretários, você tinha que tomar de assalto praticamente o poder executivo. Ou seja, como é que você fiscaliza aquilo que você mesmo faz parte? Então é importante essa consciência plena, e é isso que nós precisamos esperar dos vereadores, que eles tenham consciência, eles tenham clareza aí das competências, do exercício do poder legislativo e da separação entre os poderes. Como eu ressaltei, isso não significa ausência de diálogo e enfrentamento direto, mas significa fiscalização, se debruçar sobre as grandes questões do município, sobre as contas públicas e fazer um papel primordial aqui, que é o papel de um poder fiscalizar no outro. E aí, nesse sentido, o vereador, mais do que o prefeito, talvez seja o sujeito que tem uma relação, como eu ressaltei no início, direta com as pessoas, com seus eleitores, mas com a população como um todo. E é muito importante que o vereador ajude na formação política das pessoas. Eu, às vésperas de uma eleição para prefeito, não foi aqui em Londrina, eu estava na casa dos meus pais e apareceu um candidato a prefeito, para fazer uma visitinha de última hora, no sábado. E eu comecei a conversar com esse prefeito, eu sempre aproveito para aprender, conversando com eles, com os políticos. E aí ele me disse o seguinte: olha, como é que está a campanha, aquela conversa de praxe? Eu disse: olha, difícil, viu? Mas por que está tão difícil assim? Porque o que eu mais ouço quando eu converso com as pessoas é a frase: me ajuda que eu te ajudo. Legal essa frase, né? Me ajuda que eu te ajudo. Ou seja, quando é que você vai me dar? Eu estou vendendo o meu voto, mas tem que dar alguma coisa em troca. Mas esse hábito, ele se deve a alguns fatores. Primeiro, se você pegar uma parte da população, o único momento que as pessoas são ouvidas é no momento da eleição, né? Cadê o vereador, né? O resto dos 4 anos, esqueça. Não é essa inserção, não é esse trânsito do vereador para ouvir as necessidades ao longo de todo o exercício do mandato parlamentar, para levar, inclusive, cobranças para o próprio Poder Executivo. E mesmo aquelas funções de competência executiva, é importante que o vereador
exerça o papel de cobrar e gestionar junto ao poder público para que atenda às necessidades das pessoas e, obviamente, encaminhe projetos de acordo com a sua competência e de acordo com as necessidades da população. Então, há uma falha enorme, porque as pessoas muitas vezes procuram os políticos para vender o voto na eleição, porque é o único momento que elas são ouvidas. E muitas pessoas é a única coisa que elas têm para vender. Isso não justifica, mas ajuda a entender muitas vezes porque as pessoas, sobretudo as mais pobres, são mais suscetíveis às negociações políticas. Até porque as grandes negociações são feitas num outro patamar, em outra esfera, né? Outra questão muito comum é que, e isso é perverso, é que muitos vereadores instrumentalizam o mandato em prol da sua carreira política. Aquilo que o Bianco falava muito bem no começo. E aí eu vou citar a história de um dia eu estava voltando para Londrina e o voo choveu um pouco para em Maringá, e aí no caminho de Maringá para Londrina, de ônibus, eu sentei ao lado de um deputado e comecei a conversar com o deputado era médico de formação e ele me contou uma história. E não é um deputado aqui de Londrina, de fora, mas ele estava indo para Londrina. E ele contou uma história. Ele atendia no posto de saúde e disse que um dia ele foi atender uma pessoa lá, um cidadão lá no posto de saúde, e quando ele entrou no consultório, esse cidadão entregou um bilhete para o médico. E o bilhete continha o seguinte: uma recomendação do vereador para que aquele cidadão fosse atendido pelo médico e fosse atendido da melhor forma possível. Né? E é isso que disse assim: olha, você não precisa da intermediação de vereador e nem de bilhetinho para ser atendido. É um direito seu ser atendido no sistema de saúde. Porque é um direito seu ter um médico, um posto de saúde. Isso não é a favor de vereador. E muitos vereadores se apropriam exatamente dessa fragilidade das pessoas para intermediar direitos e, consequentemente, ganhar votos. Aqueles serviços que o poder público deve prestar para o cidadão, porque são direitos do cidadão, são intermediados, eu diria assim, capciosamente, maldosamente, muitas vezes, exatamente pelo desconhecimento das pessoas acerca daquilo que é a função de um vereador. E aí, aqui em Londrina, lamentavelmente, há algum tempo atrás, lamentavelmente, eu diria pelo fim do jornal de Londrina, cada vez que morre um bom jornal, é uma perda enorme para a democracia. Mas o JL publicou uma pesquisa há algum tempo atrás, aqui em Londrina, com as pessoas, para saber o que as pessoas entendiam que era a função do vereador. Bom, em primeiro lugar, as pessoas eram um momento de crise política e as pessoas sabiam, portanto, que era fiscalizar o prefeito. As pessoas acertaram, teve um alto índice de pessoas que responderam dessa forma. Depois, em segundo lugar, as pessoas responderam que era a função do vereador fazer favores e ajudar as pessoas. Ou seja, isso está arraigado. Em terceiro lugar, vem a função legislativa. Então, assim, das duas competências fundamentais do vereador, no senso comum, na mentalidade maior parte das pessoas, existe uma terceira função, que é a segunda na ordem de conhecimento das pessoas, que é esse tipo de prática. Então, o que nós podemos esperar, aqui no final da minha exposição, o que nós podemos esperar dos nossos futuros vereadores? Que tenham conhecimento da sua função legislativa, que não usem de má fé, por exemplo, para tentar legislar e prometer agora, na campanha eleitoral, coisas que não são de competência do Poder Legislativo local. Por exemplo, segurança pública. Claro que existem medidas, iniciativas que são de competência do município. Iluminar melhor a rua, claro que o prefeito pode fazer isso. Né? Claro que o vereador pode cobrar do prefeito que ilumine melhor a rua. Mas polícia militar, polícia civil, polícia federal, o exército, né, tudo isso não é competência do vereador. Claro que dá para pensar aí, os prefeitos, os candidatos geralmente pensam numa política integrada de segurança pública, mas vocês vão assistir alguns candidatos a vereadores e dizem assim: eu vou resolver o problema da segurança pública. Né? Claro que existem projetos específicos de competência do legislativo municipal que podem ajudar na segurança pública, mas então, a primeira coisa que o vereador faz é não prometer o que ele não é de sua competência. Isso já revela uma fragilidade na formação ou nas intenções desse sujeito. Então, o que nós podemos esperar? Que os vereadores estudem bem quais são as suas competências, saibam exatamente o que é papel de um vereador e não prometam o que não é de competência. Segundo lugar, que tenham muita clareza dos limites dessa atuação, sobretudo dessas duas funções, que é a função de legislar, no âmbito de competência do legislativo, e de fiscalizar o executivo mantendo a independência. Por que eu falei que eu sou contra a redução do número de vereadores? Quanto menor o número de vereadores,
No caso de um prefeito corrupto, mais fácil comprá-los. E menor a representação da sociedade. Menor, a Câmara é um espelho da sociedade. Fica mais fácil comprar os vereadores e a sociedade se sente pouco representada e favorece enormemente o poder econômico. Ou seja, aqueles que têm maior poder econômico, principalmente agora, têm uma facilidade de ocupar as poucas vagas, e aí você dá um poder enorme para essas pessoas. Ao invés da ampla negociação, da conversa, do entendimento, do conflito, você tem um grupo que, se aliado ao executivo, toma conta da casa, como vocês veem em muitos outros casos, em muitos municípios inclusive, e a partir daí a sociedade fica a ver navios, né? Então eu não quero me estender aqui, meu tempo é breve, é mais uma exposição para o debate, mas é muito importante hoje cobrar dos nossos representantes o escolher no momento da escolha do voto aqui, aqueles que de fato tenham revelado um conhecimento e tenham revelado principalmente um histórico anterior que os faça merecer o cargo. Se o sujeito tem um histórico policial, uma ficha corrida considerável, por que na condução da coisa pública ele seria um bom sujeito? Ele já se ocupou em algum momento, por exemplo, do interesse coletivo? Ele tem alguma preocupação em causas sociais? Mas pode ser lá na igreja dele, ou em outros projetos coletivos. Ou ele, pela primeira vez, ele desponta, agora eu sou um sujeito disposto a trabalhar pela coletividade. Mas até hoje, o que você fez? Onde é que você andava? Por caminhos tortuosos, né? Ou você teve alguma iniciativa de interesse coletivo, ajudou alguém, participou de alguma iniciativa da sociedade civil em favor da sociedade, da coletividade? Como disse, às vezes o sujeito trabalha na igreja, tem projeto bom na igreja, importante, é uma iniciativa. Outros projetos de interesse da coletividade, ou nunca fez nada. Então, também, acho que são alguns elementos que dá para mapear a ficha corrida do sujeito. E uma terceira coisa muito importante, que eu acho que a população precisa ter conhecimento, é de como funciona a eleição para vereador, né? Diferente de governador, presidente, senador, alguma coisa do gênero, nós temos um problema na eleição para vereador. As pessoas precisam entender alguns conceitos básicos, como quociente eleitoral, que muitas vezes você vota em A, na verdade dá certo em B, né? É o efeito tiririca, né? É o quociente eleitoral. Em Londrina, na última eleição, acho que deu 13 mil e poucos votos, deu 13 mil, 12 a 13 mil em média lá em Londrina. Ou seja, um partido de coligação precisa ter número X de votos para eleger um vereador. E muitas vezes aquele vereador que você elege, ele é o terceiro ou quarto ali na lista, que você vota, né? Mas na verdade os votos dele somam para o primeiro colocado, o melhor, o que tem um potencial de votos maior, e esse é o salafrário que você vai ajudar a eleger. Então é muito importante ter o conhecimento da coligação, porque muitas vezes as coligações, na verdade, elas materializam, os candidatos todos têm conhecimento pleno, de número por número. Eu tive um aluno meu que é candidato, já foi candidato umas 500 vezes, ele dizia assim, qual é o seu partido? Não, a eleição passada eu estava no tal, mas lá tinha um candidato que tinha um potencial maior do que o meu de conseguir votos, agora eu migrei para esse aqui. E agora eu não tive tempo de olhar se nessa eleição ele já está no quarto ou quinto partido, né? Então, assim, muito importante isso, porque quando você vota em alguém, você não necessariamente elege aquele sujeito. Você pode estar elegendo o primeiro que será mais votado, e é isso, você tem que estar de olho também nesse sujeito, saber se a sua coligação partido, se ela merece seu voto, porque às vezes você vota numa coisa e acerta em outra, né? É a mesma coisa do efeito cascata dos puxadores de voto, né? O primeiro leva a 4 ou 5 da carona. Ou eu não vou me alongar, vou garantir o espaço de debate. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada ao professor Alvicense. E como disse o professor, também o professor Bianco, o vereador tem aí a função de legislar, encaminhar projetos, né, que tem que ser aí de uma responsabilidade da Câmara de Vereadores. E as leis da Câmara são, em sua maioria, até conversava antes desse momento com a Ana Paula, muito longas, né, e que precisam sim de conhecimento, inclusive, né, dos candidatos e de quem vai ocupar esse cargo na Câmara de Vereadores. As dúvidas são muitas, né, com relação à legislatura e realmente o regimento da Câmara. E agora eu passo a palavra para a Ana Paula Davi Lopes, que é assessora regimental da Câmara Municipal de Londrina, que vai falar conosco sobre as leis, né, sobre como é que funciona realmente a Câmara de Vereadores aí na prática, né?
como é o dia a dia, o que o vereador deve fazer, como fazer, de que forma, os assessores, enfim. Ela é que vai contar para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, professores, Cláudia, amigos, munícipes. Eu quero, de início, agradecer pela possibilidade de participação e cumprimentar a JCI, a OAB e agradecer também a CBN por esse apoio. Bom, com base no que os professores já disseram, com essa base filosófica e histórica da nossa realidade, chegamos até aqui. Então, depois de eleitos, nós temos que considerar como é que funciona o trabalho, então, dos vereadores depois das eleições, depois que a população, que os cidadãos escolhem. Né? Então, começa com a posse. Quando que se dá a posse? No dia 1º de janeiro, né, do primeiro ano da legislatura. É uma sessão solene de instalação e posse que se dá às 18 horas na Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal. A próxima sessão de instalação e posse será no dia 1º de janeiro de 2017. Mas, para tomar posse, não é simplesmente ser eleito. Tá? O vereador precisa, desde a expedição do diploma, então antes da posse até, né? Eles, na verdade, é uma norma negativa, né? Ele não pode. O que ele não pode? Desde a expedição do diploma. Firmar, manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. É claro, por exemplo, os contratos que a gente tem, todo mundo tem que ter mesmo para Sanepar, para Copel, tal, isso aí não tem problema. Mas um vereador, ele não poderá manter contrato com o poder público, obviamente, senão ele não seria isento para desempenhar suas funções no Legislativo Municipal. Também não pode aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum. No caso, os comissionados. Pode ser comissionado também, um servidor comissionado dessas entidades referidas na linha A. Tá? Observado o disposto no artigo 38 da Constituição Federal, que é a possibilidade do vereador, por exemplo, que seja um servidor público. Vamos supor que um vereador que é professor seja eleito. Ele tem que deixar de ser professor? Não necessariamente. Ele tem que compatibilizar. Certo? Ele, a não ser que não seja possível, por exemplo, tem 2 padrões, ele não vai poder, claro, exercer a função da vereança. Porque ele vai ter tempo para isso, ele vai ter que optar. Tá? E agora, desde a posse, também não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gostem de favor decorrente de contrato com o município. Na mesma linha, ele tem que ter isenção. Não pode ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1 da linha A. Não pode ser servidor público de todas essas entidades. Também não pode patrocinar causa que seja interessada em qualquer das entidades que se refere ao inciso anterior e ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, como já foi falado pelos professores, o que cabe à Câmara Municipal? Qual que é a atribuição da Câmara? Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, não exigida esta para as matérias de sua competência privativa, no caso da sua organização interna, da elaboração do seu próprio regimento, da criação dos cargos públicos da Câmara Municipal, não é exigida a sanção do prefeito. Então, a Câmara pode dispor sobre todas as matérias de competência do município. As competências do município elas estão disciplinadas na Constituição Federal. Né? Então, a Câmara pode tudo? Não. É bem restrito aquilo em que se pode legislar na Câmara de Vereadores. Principalmente por iniciativa do próprio vereador. Porque ele vai ter que respeitar também as iniciativas privativas do chefe do executivo, que é o prefeito. Então, algumas atribuições privativas da Câmara. Alguns exemplos. Por exemplo, é a Câmara que dá posse ao prefeito, ao vice-prefeito, pode conhecer da sua renúncia ou afastá-los,
É a Câmara que caça o mandato do prefeito, ou de um vice-prefeito se ele estiver atuando na condição de prefeito. Ela elabora seu regimento interno, dispõe sobre a organização, funcionamento, administração, criação de seus cargos, julga contas do prefeito, fiscaliza os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta do município. Ela tem o poder também de convocar secretários municipais, servidores também, em todas as necessidades de informação, sustar despesas não autorizadas, de acordo com o artigo 39 da Lei Orgânica, por meio de decreto legislativo, porque todas as despesas elas devem estar dispostas lá no orçamento municipal, na Lei Orçamentária Municipal, a gente chama LOA. Ela que fixa os subsídios do prefeito e dos próprios vereadores. Do prefeito pode ser a qualquer tempo, mas dos vereadores, uma legislatura fixa o subsídio para a próxima, nunca para ela mesma, nunca para a própria legislatura. Então, este ano foi discutido um projeto, por iniciativa da mesa executiva, que também é próprio da mesa executiva, da mesa diretiva da Casa, da Câmara Municipal, em que se fixou o valor do subsídio, do salário do vereador para a próxima legislatura, que é menor do que o atual, de passagem. E também encaminhar pedidos de informação. Essa é uma função bastante interessante, porque é por meio dos pedidos de informação que se conhece muito dos atos da administração, do Poder Executivo. E o que pode fazer, então, o vereador? É um tanto restrito? É. Aquilo que ele desempenha. Ele pode legislar sobre tudo que for da competência municipal e de interesse local, conforme o artigo 5º da LOM, Lei Orgânica, em conformidade com a distribuição de competência estabelecida na própria Constituição Federal, e desde que não se trate de competência e iniciativa privativa do chefe do Executivo. Isso não quer dizer que ele não vai discutir tudo que vem também por parte do chefe do Executivo, é na Câmara Municipal, é o fórum, é o local de debate, assim como foi muito bem dito pelos professores. O vereador vai discutir e tem que discutir amplamente todos os projetos que são encaminhados a ela, tanto por iniciativa dos próprios vereadores, como pela iniciativa do chefe do Executivo. Então, o que ele pode inovar, pode ter uma ideia e apresentar um projeto de lei que não, em relação a um tema que nem existe ainda na legislação, ou ele pode apresentar projetos que vão alterar as leis já existentes. Essa é a função, uma parte o que mais acontece. Porque inovar é muito difícil hoje em dia. Nós temos um arcabouço muito grande de leis. O município de Londrina tem mais de 12.000 leis. Né? Então, assim, é muito difícil você pensar em, o que eu vou criar agora de leis? Tem que aprimorar. E isso é constante. E o que ele não pode fazer? Muitas coisas ele não pode fazer. Ele não pode extrapolar, abusar suas prerrogativas regimentais, legais, e principalmente não pode perceber vantagens indevidas. Né? Ele está sujeito ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, que é a resolução número 53, de 17 de dezembro de 2003. O vereador não pode apresentar projetos de lei que resultem em aumento de despesas do Poder Executivo. A única exceção, aliás, temos mais uma exceção, mas é a apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Só que tem que estar compatível com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com o PPA, que são os instrumentos de planejamento de que dispõem os municípios. Tá? Então, quando que ele poderia interferir aí nas diretrizes ou no que vai ser gasto pelo município? No momento da discussão e aprovação da Lei Orçamentária Anual. E ele também não pode propor emendas que alterem o objetivo principal de um projeto. Né? Porque o que acontece hoje é muito mais difícil, porque nós temos um regimento novo que modernizou bastante os trabalhos na Câmara. Mas antigamente acontecia o que a gente chamava de rolo compressor. De repente, o prefeito ou o próprio vereador encaminhava para casa um projeto tratando de criação de cargos, por exemplo.
Aí, por emendas, o vereador estava tratando de uma outra situação completamente diferente, segurança pública, por exemplo. Não tem nada a ver. Então, os projetos, eles têm uma linha, né? O projeto trata sobre um assunto, é aquilo que deve ser discutido naquele momento. Como também já foi falado pelos professores, elencamos ali quais são as principais funções legislativas, né? A legislativa, propriamente dita, a fiscalizadora, a julgadora, de assessoramento e colaboração com o Poder Executivo. A função legislativa, então, a iniciativa de projetos, como já foi falado, respeitar as competências privativas do chefe do Executivo, bem como a apreciação de todas as matérias submetidas à Casa, discussão e votação. Então, é isso que eu vinha falando. Não é porque o projeto é do Executivo que não vai se dar ampla discussão, ampla publicidade do que está sendo tratado. E isso é muitíssimo importante, nós vamos ver na sequência, para a participação popular e para que os munícipes acompanhem o que está acontecendo na casa e tudo aquilo que é discutido ali para as políticas públicas que vão ser implementadas para a cidade e interfere diretamente na vida do cidadão. Ele pode também apresentar as emendas, desde que não haja comprometimento do objetivo principal da matéria, nem aumento de despesas em caso de projetos de iniciativa do Poder Executivo, exceto, como já foi falado, em relação à LOA, a Lei Orçamentária Anual. A função fiscalizadora. Eu tenho que a função fiscalizadora hoje, ela até supera a função legislativa, por conta disso que já foi falado também. Porque nosso número de leis, o nosso arcabouço legislativo é grande demais. O que ele precisa de aprimoramento, isso sim. Ele tem que sempre se modernizar. Agora, a função fiscalizadora, ela tem que existir e cada vez mais. Então, como é que se dá essa função fiscalizadora? Pelo acompanhamento da execução orçamentária e da aplicação das leis municipais, né? A convocação de secretários e de servidores públicos para que prestem informações a respeito de qualquer assunto de interesse público local. Mesmo que não se trate de um projeto em tramitação, de uma matéria que está sendo discutida para virar lei, se tornar uma lei, mas se trate de um assunto de interesse local, por exemplo, o que já foi bastante discutido na casa, o déficit da educação infantil na cidade. É um problema que aflige muitas famílias. Nós temos ainda um déficit de mais de 4.000 vagas na educação infantil. Então, não era pauta de nenhum projeto de lei, mas é objeto de discussão na casa e que depois, diante dessas discussões, pode vir a se tornar uma demanda, um projeto que vai ser apreciado pela casa como uma política pública e depois se tornar lei, e que daí o Poder Executivo vai ter que cumprir. Apresentação de pedidos de informações ao chefe do Poder Executivo, que tem o dever de respondê-los, sob pena de responsabilização. Isso é muito grave. Se o prefeito do município não responde a um pedido de informação que é uma demanda que pode ser de autoria de um vereador só ou em conjunto, mas aprovado pelo plenário da casa, ele vai estar descumprindo um dever legal. E ele pode ser responsabilizado por isso. E também na parte de formação de comissões de inquérito para apuração de fato determinado com poderes de investigação. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de acompanhar. Agora, neste momento, não está acontecendo nenhuma comissão de inquérito, mas no passado já tivemos muitas comissões de inquérito, né? As mais recentes trataram da aquisição de uniformes, de livros, a parte da educação, principalmente. Essas demandas foram todas encaminhadas para o Ministério Público depois da finalização dos trabalhos na Câmara. A função fiscalizadora julgadora aí é um misto na nossa avaliação. Por quê? Ela fiscaliza contábil, financeiro, orçamentariamente, operacional e patrimonial da administração direta e indireta do município, mediante controle externo. E ela também, a Câmara também julga as contas do Executivo, mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, todos os anos chega à casa o parecer
do Tribunal de Contas em relação às contas do município. Isso às vezes não vem, não condiz com o ano exatamente, acontece de vir contas lá de 3, 4 anos atrás, que são apreciadas e julgadas pela Câmara no momento. Porque o Tribunal de Contas é muito complexo, né? Porque são muito longas essas contas. E a função julgadora, a Câmara Municipal ela tem essa função de julgar os próprios pares por cometimento de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, assim definidos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, e por infringência de qualquer das proibições previstas no artigo 21 da LOM. O artigo 21 é o que nós vimos lá no início, que trata da descompatibilização. Então, lembrados lá no início, gente, o vereador, para tomar posse, ele tem que estar desincompatibilizado. Aí ele precisa também, acho que eu não me lembrei de falar, ele precisa apresentar declaração pública de bens, tanto no início da sua atividade parlamentar, como ao final. Ele também tem que apresentar a declaração pública de bens. Isso é um controle social. Sim, sim. Aqui nós estamos falando depois da posse já, né? Ou para a posse. Mas isso também é exigido pela Justiça Eleitoral. E também compete à Câmara, na sua função julgadora, julgar o prefeito por infrações político-administrativas definidas no artigo 53 da LOM. Então, em qualquer dos motivos elencados nesse artigo 53 da LOM, também, claro, que depois de uma comissão processante, não é assim, né? Porque cometeu e já vai... Tem todo um trabalho dentro da Câmara Municipal, que é as comissões de processo, né? Processo para poder chegar ao plenário, e como ocorreu, nem é tão no passado próximo, aí, nós tivemos a cassação de um prefeito. E essa função de assessoramento e colaboração com o Poder Executivo são aquelas situações em que existe o encaminhamento de indicações. É uma espécie de proposição que recomenda, sugere ao prefeito, né, ao Poder Executivo, ou a órgãos da administração direta e indireta nacional, medidas de interesse público, realização de ato administrativo ou de gestão. Como o vereador está mais próximo da população, como disseram os professores, é aquele que leva as demandas também. Então, isso é importante, porque é uma forma também de saber, porque o vereador, em princípio, ele tem que conhecer a sua cidade. Quando o vereador se elege, ele não se elege para ser representante só daquela comunidade que o elegeu, só dos seus eleitores, propriamente ditos, mas ele se elege para ser um vereador de toda a cidade, de todos os londrinenses. Então, ele pode e deve conhecer muito bem a sua cidade, visitar os bairros, saber quais são as necessidades, porque é por meio dessa função de assessoramento que ele vai levar as demandas necessárias para aquelas localidades, né? Isso não quer dizer que o Poder Executivo está obrigado a executar daquela forma como ele pede. É claro que tudo tem que estar previsto nos instrumentos de planejamento, principalmente na Lei Orçamentária Anual, que é ali que estão todas as rubricas, né? Onde é que o dinheiro vai ser gasto. É também uma função de assessoramento a participação em conselhos, observada a limitação do artigo 64, parágrafo 6º da LOM. É bem recente uma alteração que houve na lei orgânica para limitar a participação do vereador em conselhos municipais e órgãos, comitês, comissões, porque os conselhos, a maioria deles, ele está muito atrelado à função executiva, vinculado ao Poder Executivo. E, na verdade, a Câmara, os vereadores, eles analisam as políticas públicas em última instância. Então, assim, se as políticas passaram lá pelos conselhos, foram deliberadas e foram encaminhadas ao Poder Executivo e depois se transformarem em projetos de lei que serão discutidos na Câmara dos Vereadores, não é correto, e assim entendeu o plenário da atual legislatura, que o vereador participe de todo e qualquer conselho. Ele deve participar dos conselhos com uma participação mais aberta.
sem necessariamente ter o poder de deliberação. Porque nós temos muitos conselhos que são deliberativos. Eles decidem muita coisa e encaminham depois para o Poder Executivo, que depois transforma em projeto de lei aquela política pública. Aí sim, essa política vai ser discutida na casa, na Câmara de Vereadores. Então, era um equívoco ter o vereador participando lá do Conselho e depois tendo que atuar como parlamentar. Então, essa atuação foi bastante restrita por meio dessa inclusão desse parágrafo 6º da Lei Orgânica, no artigo 64 da Lei Orgânica. Então, na prática, assim, como é que funciona o processo legislativo a partir do momento que se protocola um projeto de lei na Câmara Municipal? Tanto por parte do Executivo como por parte de qualquer vereador ou vereadores. Esse projeto é protocolado e recebido em sessão plenária, tá? Depois é encaminhado às comissões permanentes para análise e pareceres. Nós temos várias comissões permanentes na casa. Os vereadores se distribuem em comissões. A primeira delas é a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Essa comissão, ela tem a prerrogativa e o dever de analisar as proposições, os projetos de lei, para verificar se eles estão de acordo com a Constituição Federal, se não fere nenhuma legislação anterior, se tem juridicidade e se está de acordo com o regimento interno. Tá? Isso é condição de tramitação. Então, a Comissão de Justiça tem esse papel. E também a parte de legislação, de redação propriamente dita. Como é que está escrito o projeto? Se está dentro da técnica legislativa. Tudo isso é atribuição da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal. Nós temos muitas outras. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, Comissão de Seguridade Social, Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização, Comissão de Finanças e outras. Comissão dos Direitos da Mulher, Direito da Criança e Adolescente. Então, de acordo com a temática do projeto apresentado, ele é encaminhado para uma ou mais comissões. Para a Comissão de Justiça, sempre encaminhado, porque todas as proposições têm que passar pelo crivo da Justiça, para que seja analisada a questão legal e constitucional. Depois que passa pelas comissões, as comissões temáticas, a gente diz, elas têm prazo concomitante, né? Aí o projeto está apto para ser discutido pelo plenário, ou seja, pelo conjunto dos vereadores. Tá? E pode ser em um ou mais turnos de deliberação, a depender da natureza do projeto. Tem alguns projetos que dependem de uma discussão apenas em plenário, no caso de denominação de rua. Em sendo aprovado, é feito o encaminhamento para o prefeito, que por sua vez sanciona o veto do projeto. Em sendo rejeitado, está arquivado. Mas como é que essa discussão acontece? A discussão no âmbito das comissões, a partir da vigência do novo regimento interno, que é um regimento que modernizou muitíssimo a Câmara Municipal de Londrina, ela veio ao encontro da necessidade de transparência, controle social e participação. Tá? A discussão nas comissões acontece em reuniões públicas. Isso não acontecia anteriormente, antes de 2015. Então, a partir do ano de 2015, as comissões permanentes da Casa passaram a se reunir em reuniões públicas. Elas são transmitidas em tempo real e com possibilidade de participação do público interessado, de toda a sociedade, que, dependendo da demanda, dependendo do projeto, já são convidados a se pronunciar, né? Por exemplo, os professores, membros de conselho, entidades de classe, tudo isso. E os próprios munícipes também podem participar. Podem fazer perguntas, podem colocar sua opinião. Isso tudo acontece em reunião pública. Elas acontecem segundas, quartas e sextas, a partir das 14 horas. Isso tudo está definido no regimento interno da Câmara, tá? Que é a resolução número 106. São gravadas em áudio e vídeo, deliberadas por maioria simples de votos, né? Então, normalmente as comissões são compostas por 3 vereadores. Então, uma matéria passa por aquela comissão se tiver 2 votos. Tá? Essas matérias são subsidiadas por pareceres técnicos também. A Câmara dispõe de uma assessoria jurídica e de uma assessoria técnico-legislativa, da qual eu faço parte, e que
são estudadas essas matérias. Existe pesquisa, existe muito estudo até chegar na mão do vereador, que vai também estudar para poder se pronunciar na hora de uma reunião pública. E qualquer vereador, mesmo que não seja o autor, na verdade qualquer cidadão, pode assistir às reuniões públicas e discutir o assunto em debate. Outra forma de participação muito importante, que vem sendo cada vez mais utilizada, são as audiências públicas. Algumas audiências públicas são exigidas por lei. Existem tipos, espécies de matérias, como aquelas do plano diretor e também as leis orçamentárias, que por exigência legal, a lei já diz, tem que ter audiência pública. Tá? Então elas ocorrerão. Mas qualquer vereador também pode pedir que seja realizada uma audiência pública para instruir uma matéria em tramitação na casa. Tá? Para tratar de assuntos de interesse público relevante, por iniciativa de qualquer comissão e por iniciativa de qualquer vereador, mediante aprovação plenária. Tá? Então, essa é a forma de trabalho da Câmara, que foi bastante modernizada com a implementação e vigência do novo regimento interno a partir de 2015. Agora vamos falar um pouquinho sobre os direitos, né? Porque a gente... prerrogativas. O vereador, isso está estabelecido na própria lei orgânica, ele tem imunidade parlamentar. Então, a literalidade da norma diz que os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Só que isso não é uma prerrogativa, não é um direito absoluto, né? Ele tem sim imunidade, ele pode expressar suas opiniões e votos, ele não pode ser criticado sempre vai poder, mas ele tem essa autonomia do entendimento. Se ele entender que ele deve votar sim ou não, ou mesmo se abster em relação a determinada matéria, ele pode fazê-lo. Tá? E ninguém pode fazer nada em relação a isso. Nem mesmo os partidos políticos. Estou certa, professores? Apesar de nosso sistema, como já foi dito, é político partidário. É claro que o vereador está ali e ele representa uma agremiação. Mas ele tem imunidade parlamentar estabelecida na lei orgânica. Não é um direito absoluto. Tá? Aí nós temos o rol, no próprio regimento tem um rol dali dos direitos, né, do vereador, no artigo 82 do regimento interno. Os direitos dos vereadores estão compreendidos no pleno exercício de seu mandato, observados os preceitos e normas estabelecidos no regimento interno, dos quais se inclui. Então, aí vem tudo que a gente já foi falando, né? Oferecer proposições, discutir, deliberar sobre qualquer matéria, apreciação na Câmara de Londrina e integrar o plenário. Fazer uso da palavra, conforme estabelece o regimento, integrar comissões e representações externas, às vezes em viagens e tudo mais, desempenhar missão autorizada. Promover perante quaisquer autoridades, entidades, órgãos federais, estaduais, interesses públicos, reivindicações coletivas da comunidade representada. É aqui que a gente também já disse, como os vereadores estão mais próximos, são as autoridades mais próximas de nós, é por meio deles que chegam as demandas mesmo, ali na própria Câmara ou no Poder Executivo. Tá? E assim vai, tem várias outras prerrogativas. Tá? E aí a gente entra na esfera assim, mas ele tem tudo isso direito, mas ele tem que se comportar muitíssimo bem. Então vai aí de a gente conhecer realmente, como os professores já disseram, a vida ou o trabalho dessas pessoas que são candidatas no momento. Né? O que elas fizeram, o que elas vêm falando, o que elas pretendem. Porque eu também, como da ideia dos professores, que a televisão, ela mais desinforma do que informa. Tá? Quando aparece lá um candidato a vereador dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou lutar, vou acabar com esse problema, vou resolver o problema da segurança pública, vou contratar professores, médicos. O vereador nenhum faz isso. O vereador pode contribuir para isso. Ele pode discutir essa problemática, ele pode reivindicar perante o Poder Executivo, ele pode aprovar ou não
projetos que criam cargos, mas ele, propriamente, ele não faz nada, ele não tem a caneta. Tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nos discursos e no que os candidatos estão se propondo. Então, o que estabelece o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara? É a Resolução número 53 de 2003. Então, o Código de Ética, ele estabelece quais são os deveres fundamentais dos membros da Câmara, os atos atentatórios incompatíveis com o decoro parlamentar, as penalidades e o processo disciplinar cabível. Também estabelece o sistema de informações do mandato, declarações obrigatórias e cria a Comissão de Ética Parlamentar. Tá? Então, aqui eu listo para vocês o que está disposto no Código de Ética, como deveres fundamentais, né? Promover a defesa do interesse público, da autonomia municipal, respeitar e cumprir a Constituição, respeitar e tratar com civilidade os colegas. Então, o vereador não é porque ele tem imunidade parlamentar que ele pode chegar lá no discurso na hora de um projeto e descer a lenha ou falar mal do colega ali do par, né? Usar palavras de baixo calão, não pode fazer nada disso. Ele está sujeito ao Código de Ética. Ele pode expressar a opinião dele, sim, e pode votar conforme o seu entendimento, de acordo com o que ele estudou, mas ele não pode fazer críticas de uma maneira desrespeitosa. Tá? Então aí vai, né? Vários deveres. É um rol bastante longo, 16 incisos. Tá? Depois, quem tiver curiosidade, esses diplomas estão disponibilizados na página principal da Câmara Municipal, né? Então tem a lei orgânica, o regimento interno, o Código de Ética. Esses 3 diplomas, antes de candidatar-se, a pessoa já devia conhecer um pouquinho, para poder ter um pouquinho mais a ideia do que ele representa, o que ele vai fazer na Câmara de Vereadores. Né? Então, está à disposição no site principal, na página principal da Câmara Municipal. Tá? Então, no Código de Ética, ele faz uma divisão assim. Os atos que atentam contra o decoro parlamentar, que a gente pode dizer assim que são situações em que ele não perde o mandato, né? Mas são bastante agressivas em relação ao decoro. Não deve se comportar de maneira nenhuma daquelas formas ali. Perturbar a ordem, praticar atos que infringam as regras de boa conduta, deixar de observar os deveres fundamentais do vereador ou os prefeitos regimentais, apor assinatura em proposições sem autorização do seu primeiro signatário, para tentar pegar carona, como a gente diz, né? Ele não deve fazer isso, não deve usar expressões ofensivas, acusar o vereador, atuar de forma negligente e por aí vai. Tá? Praticar ofensas físicas de jeito nenhum, nem morais, nas dependências da Câmara, incitar pessoas ou segmentos da população contra a decisão soberana do plenário, né? Porque ele tem que reconhecer uma decisão plenária, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele tenha votado diferentemente, ele tem que respeitar, porque o plenário ele é soberano. As decisões plenárias são soberanas. Tá? E vários outros lá. Fraudar por qualquer meio, forma, registro de presença. Isso é terrível, né? O vereador está lá e daqui a pouco... Nós tivemos um caso assim no Congresso Nacional, né? Recentemente também, o parlamentar lá que tentou fraudar o registro de votação. Agora, aqui a coisa fica mais complicada. Esse tipo de ato, se praticado pelo vereador, pode ensejar uma cassação do mandato, pode perder o mandato por conta de uma daquelas práticas ali. Abusar das prerrogativas que lhe são asseguradas pela Constituição, lei orgânica e regimento, perceber a qualquer tipo de proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas. Receber, como a gente viu no passado, né? Que bom, fico muito feliz que nessa legislatura não tivemos nenhum problema nesse sentido. Mas a Câmara de Londrina já sofreu bastante com atos dessas naturezas. Né? Todos puderam acompanhar. Tá? Então, fraudar por qualquer meio ou forma o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação. Imagina só quando você tem lá um quórum, por exemplo, maioria absoluta. Hoje, maioria absoluta para nós significam 10 votos
para aprovar uma matéria. E, de alguma forma, ele frauda lá o sistema. Nós temos um sistema eletrônico, painel eletrônico na Câmara. E dá 9 votos, né? Ou não alcança uma matéria que era para ser aprovada e não é por conta de uma prática desse tipo do vereador. Então, são situações muito graves mesmo. O que se entende por abuso das prerrogativas? Né? Ultrapassar os limites da razoabilidade no uso da inviolabilidade por opiniões, palavras e votos. Então, aquilo que eu falei. Existe a imunidade parlamentar, mas ela não é absoluta. O vereador tem todos esses deveres. Ele também não pode receber vantagens pecuniárias, como doações, cortesias e benefícios, salvo agir em expressivo valor econômico, né? Um brinde, um presente. Isso não é levado em conta. Mas ele não pode receber favores de empresa, de grupos, de maneira nenhuma. Isso aí é motivo de ato incompatível, de perda de mandato. É isso. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Não sei se contribui mais ou menos a forma de trabalho da Câmara Municipal de Londrina, dos vereadores. Obrigada. Obrigada, Ana Paula Davi Lopes.